Bom dia pessoal. A gente está aqui hoje muito disposto a compartilhar com vocês algumas experiências que a gente acha que são importantes para que vocês possam, de alguma maneira, organizar melhor a produção de vocês nos seus respectivos escritórios. A gente vai bater um papo para conversar um pouquinho sobre o que antecede o início dos desenhos que a gente normalmente produz para entregar um projeto, seja ele qual for. Então a ideia é que você apresente quais são, as metodologias ou os processos que você tem no escritório antes de começar, ou seja, a desenhar um projeto propriamente dito. Então a gente queria saber como é que funciona e como é que você articula essas coisas todas. Então, a grande pergunta é, fechei o contrato e agora? O que eu faço? No escritório a gente segue o seguinte procedimento. Ao invés da gente sair correndo para desenhar, a gente para um pouquinho, respira fundo, dá um passo para trás e a gente começa analisando o que é esse contrato que vem pela frente, o que a gente vai enfrentar. Então, a gente elabora um documento. Antes da gente desenhar qualquer coisa, da gente traçar qualquer risco, a gente elabora um documento que se chama Termo de Abertura de Projeto. Nesse documento, a gente junta uma série de informações a respeito de programa de necessidades, das demandas do cliente, análise de condicionantes de clima, as normas que são necessárias para aquele lote, especificamente para aquele programa. Então, a gente junta essas informações nesse documento para a gente entender melhor o processo projetivo. Tá, então vamos lá. A ideia é que a gente controle um pouco a ansiedade, porque a gente sabe que a todo momento, quando a gente fecha um contrato, a gente está extremamente animado e já quer logo de pronto começar a iniciar os nossos desenhos. Então a ideia não é essa, é que a gente realmente tem um certo recuo para, digamos, moldar um pouco o desafio que a gente tem pela frente. Isso mesmo. Até porque o que acontece? A gente é treinado para a gente resolver um problema através do desenho. Então, a nossa reação imediata é sair desenhando, ao invés da gente se planejar para aquela tarefa. E, na verdade, esse planejamento pode parecer chato, mas ele é extremamente importante para que todos os envolvidos nesse processo projetivo, eles tenham mais tranquilidade, mais segurança no processo como um todo. Nesse termo de abertura, a gente vai entender melhor qual é esse problema, que é a solução vinda através do projeto, né? Então a gente vai entender quais são os desafios que a gente tem pela frente, quais são as premissas em relação àquele contrato, se a gente tem a gente faz uma análise de risco. Geralmente os riscos que a gente tem em projeto, eles estão relacionados a orçamento e prazo, são os riscos mais comuns e que a gente não faz muito essa avaliação. O mais comum é que a gente, numa conversa com o cliente, a gente até entenda que ele tem um orçamento X e que ele quer se mudar para a casa dele, por exemplo, em X meses. Mas a gente não leva isso em consideração, por exemplo, na hora de montar um cronograma de projeto. Então, a elaboração do termo de abertura, ela é justamente para você conseguir reunir essas informações num único documento, ter isso registrado, até para que você possa apresentar para o cliente o termo de abertura, para ele dar um ok, confirmar, e fazer esse alinhamento com a equipe de trabalho também. Então a gente evidentemente tem algumas coisas que antecedem, que inclusive a gente vai conversar com vocês sobre elaboração de proposta, contratos, enfim, todos esses conteúdos a gente vai disponibilizar da maneira com que a gente faz nos nossos respectivos escritórios, mas a ideia é que a gente faça uma simulação para entender um pouquinho melhor isso que a Sui está sugerindo para a gente. Então, digamos que eu seja, enfim, a pessoa que fechou o contrato contigo, e aí eu vou para uma reunião para discutir justamente essas questões que são, digamos, as mais importantes para o cliente, porque elas revelam realmente as expectativas e as dificuldades que eventualmente a gente como profissional vai ter pela frente. Então estou lá, fui para a reunião, na reunião que você normalmente faz com os seus clientes é você e mais alguém, e quem é responsável pela redação, ou seja, pela coleta de todas essas informações do termo de abertura de projeto, se é você, se é o teu colaborador e como é que vocês conduzem isso durante todo o processo.
Então, como que acontece no escritório hoje? A gente junta o cliente nessa reunião, normalmente comigo, e aí a gente monta juntos, na verdade, o programa de necessidades, eu entendo qual que é a demanda, que é um briefing inicial. Essa reunião, ela já é descrita, registrada numa ata. Depois o cliente vai embora e sou eu mesmo que faço a elaboração deste documento. Então, eu pego essas informações da ata de reunião, junto com as outras informações técnicas que o cliente desconhece, como normas, por exemplo, e aí junto tudo nesse documento. Qual que é o objetivo? Depois que esse documento está pronto e tem todas essas informações reunidas e listadas, que são as expectativas do cliente, a história dele hoje, né, que é o ponto onde a gente está e o ponto onde ele quer chegar, a descrição dos marcos regulatórios desse contrato, que são as nossas entregas de etapas, de desenhos, né? Esse documento também tem uma EAP, que é uma estrutura analítica de projeto, né? Que é uma descrição de etapas e subetapas, associada a um cronograma de entregas. Então, junto desse documento, eu tenho as expectativas, os riscos, tudo ali compilado. E aí, quando eu finalizo esse documento, eu envio esse documento para o meu cliente, ele faz uma revisão, o que acho que é muito interessante, inclusive, porque faz com que o cliente se aproxime do projeto e ele se sinta parte da equipe. E ele envolvido, né, ou seja, engajado nesse projeto, ele tem uma tendência de aceitar melhor as soluções que a gente está propondo, né, já que ele faz parte dessa equipe que ele está projetando junto com a gente, né? Então ele tem o direito, inclusive, de fazer alterações nesse documento e me reenvia. Quando ele me reenvia, eu faço uma revisão e mando para ele de novo. E depois que dessa revisão, aí esse documento ele vai ser compartilhado com todos os envolvidos naquele projeto, né, com os colaboradores específicos daquele projeto. Você é responsável pela elaboração desse documento. A partir do momento que você formata esse documento, você envia para o cliente, ele te dá um feedback, você dá a formatação final nesse documento, chama os colaboradores que vão participar desse projeto e aí todo mundo está de fato alinhado com o que precisa ser feito. E leva quanto tempo, mais ou menos, para você finalizar esse processo? Esse processo é rápido, geralmente dura uma semana e meia no máximo, e ela acontece no início, logo depois da contratação, no início do projeto, que é um processo de planejamento. Eu costumo até falar que a elaboração desse termo de abertura já é um processo de compatibilização, não uma compatibilização de projetos, porque não é uma sobreposição de desenhos, que é até um assunto que a gente vai falar no futuro, né, com vocês, mas é uma compatibilização de informações e dados, para que todo mundo fique no mesmo ponto para iniciar o projeto. E eu acho que isso que você está colocando é um negócio muito bacana e muito interessante, porque essa ideia e esse conceito da gente compatibilizar, digamos, as informações iniciais vão, de uma certa maneira, minimizar eventualmente prejuízos que a gente pode ter no futuro e ser menos assertivo, ou seja, no projeto que a gente está elaborando. Então, legal, bacana. Então, a gente tem esse processo como um todo e digamos que esse termo de abertura de projetos que você tem, de onde é que surgiu isso? Porque a gente, na realidade, eu acho que talvez o que é interessante é porque a gente tem isso um pouco mapeado, mas não é sistematizado. Então, o que a gente está propondo é que isso seja extremamente sistematizado para a gente minimizar problemas e erros no futuro. E isso surgiu da onde? Da onde é que você buscou como referência? Então, esse procedimento não é um procedimento que a gente utiliza desde sempre. Deve ter mais ou menos uns 5 anos que a gente adotou esse procedimento no escritório. A gente sentia a necessidade de ter um documento que registrasse tudo que a gente pensava e todas as informações iniciais do projeto. E a gente, da forma como você falou, a gente tinha mais ou menos isso, mas não era formalizado. Então eu fui pesquisar, tentar descobrir como que a gente conseguiria, até em outros escritórios, para ver se algum escritório fazia, e acabou que eu descobri que
Quase nenhum escritório de arquitetura faz isso, a não ser as construtoras que pegam projetos de maiores escalas, né? Mas eu fui buscar no PMI, que é um instituto de planejamento de projetos, né? De gerenciamento de projetos, que normatiza todos os... O que é PMI? PMI é a sigla para Project Management Institute. A gente vai colocar nos links abaixo para depois vocês buscarem essa informação. E eles têm uma orientação que se chama PMBOK, que é Project Management Book of Knowledge. E pesquisando, né, eu encontrei essa referência e a partir do PMBOK eu elaborei o nosso termo de abertura. Ou seja, você formatou uma metodologia própria às tuas necessidades. Exatamente, legal. Voltada para o escritório de arquitetura, porque não existe nada específico já pronto, né? E eu sei que no mundo da tecnologia a gente acha que a gente vai colocar no Google e a gente vai achar termo de abertura de projetos para projetos de arquitetura, e não é assim. Então a gente tem que adaptar as informações existentes para a nossa realidade. E foi o que a gente fez. Porque a proposta da gente é sempre trazer para vocês realmente casos práticos que nós aplicamos em nossos trabalhos, ou seja, nós como autores dos nossos projetos, que realmente a gente tem muito para trazer para vocês. Eu queria que você, digamos, dessa exposição que você fez, enfim, relatasse 2 ou 3 casos específicos que você aplicou e eventualmente algum depoimento dos clientes nesse sentido. A gente tem 2 casos bem bacanas. Um deles, a gente elaborou o termo de abertura de projetos para um cliente que não mora no Brasil, mora na Alemanha. E a gente precisava ter todas essas informações bastante registradas e documentadas de forma fácil, já que existia a distância nos separando. Então, e esse cliente era um cliente muito sistemático, né? Quando a gente enviou o termo de abertura para o cliente, a resposta dele, o feedback foi: nossa, eu estou me sentindo super seguro para levar adiante esse projeto, mesmo a gente em países diferentes, né? Ou seja, o cliente sentiu que o escritório tinha condição de atendê-lo apesar da distância. E a gente conseguiu então ter esse registro constante, daí não só em termos de abertura de projetos, mas todas as nossas informações, as nossas trocas de informações e desenhos, daí precisam ficar documentadas, né, que é um outro tema, inclusive, que a gente também vai tratar. Um outro caso, que é o segundo caso, que é bem legal, é de um cliente que é engenheiro, aqui em Brasília, e ele tem 40 anos de experiência, ele é engenheiro civil, ele constrói residências de alto padrão, e ele chegou ao escritório para a gente desenvolver uma casa para ele, e quando eu apresentei o termo de abertura, o depoimento dele foi muito positivo, ele ficou muito surpreso, ele falou que em 40 anos que ele está atuando, ele nunca tinha visto um documento como aquele e que ele também se sentia muito seguro e muito satisfeito de ter tudo isso documentado e inclusive de poder participar da elaboração desse termo. Um exemplo que eu achei bem legal das nossas conversas que você comentou foi, acho que, de uma reforma de um apartamento e que tinha também algumas necessidades especiais em função dos clientes. Queria que você lembrasse um pouquinho. Então, a reforma desse apartamento tinha uma especificidade que era o seguinte: a gente precisava atender a uma questão de locomoção, porque o genro da minha cliente é usuário de cadeira de rodas. Então a gente estava fazendo a reforma toda para que ele pudesse usar todos os espaços do apartamento. Então, no termo de abertura, a gente especifica não só o programa de necessidades, né, que é a demanda da cliente que ela mesma solicita, mas questões técnicas que o cliente ele não tem nenhuma noção, né? Então, a gente inclui daí as normas necessárias. Tem uma série de especificidades, isso é bem legal porque realmente é um universo que tem informações muito específicas. Se a gente não tomar cuidado e se a gente for atropelando esse processo inicial, a gente realmente vai ter retrabalho, vai ter prejuízo financeiro e mais, a gente vai frustrar realmente as expectativas do cliente, que, né, na verdade, para a gente é o que é mais importante. Essa estrutura toda, eu acho que ela é essencial para que a gente consiga obter um resultado e que a gente se sinta realmente confiante
em função do produto que a gente está entregando e do serviço, e entendendo que a gente, na realidade, é a transformação, né? Ou seja, o arquiteto é aquele que, de fato, vai efetivar e concretizar as expectativas que foram depositadas na gente para viabilizar aquele trabalho como um todo. Exatamente. Então, eu queria ver se a gente conseguia mais ou menos encerrar, ou seja, tentando um resumo, digamos, para que a gente seja bastante objetivo. Então, vamos lá. A ideia é que antes da gente começar qualquer trabalho, seja ele qual for, da dimensão que for, que a gente pare, respire, né? Ou seja, que a gente tenha aquele distanciamento antes de mergulhar realmente no projeto, que a gente monte essa estrutura, compatibilize, como você mesmo disse, as informações e que elas sejam distribuídas de uma maneira clara e objetiva para todos os envolvidos no projeto, que a gente liste, inclusive, os riscos que envolvem a elaboração desse projeto, para daí só então, inclusive depois, ou seja, da validação do cliente nesse termo, a gente se programe para iniciar o projeto propriamente dito. Então, acho que é esse o recado que a gente tem para passar, né? Lembrando que isso encurta os caminhos e faz com que o projeto ele fique menos tempo no nosso escritório, o que significa que menos tempo no escritório, mais lucro a gente tem. Quanto mais o projeto demorar, né, nos nossos escritórios, a gente vai ter mais prejuízo. Eu queria te lembrar que o termo de abertura de projeto, o link está aqui embaixo para você dar download, para você testar nos seus processos e as dúvidas que surgirem você comentar conosco. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!